Olá, eu sou a Analice e vou apresentar a atividade avaliativa somativa da unidade 3. O artigo escolhido foi Pesquisa em tecnologias para reduzir as perdas pós-colheitas de grãos, uma revisão de literatura. É do Neff et al., é um artigo de 2024. Por que eu escolhi esse artigo? Devido à qualidade do periódico, né? É a revista Foods, é uma revista internacional, revisada por pares. Ela está na categoria Q1 e Qualis A2, sendo, né, de grande relevância. E também é um artigo atual de 2024 e, em terceiro lugar, devido à temática, que é muito relevante. É uma pesquisa que aborda exclusivamente as perdas e tecnologias de pós-colheitas, né, para grãos, cereais, um dos produtos de origem vegetal, né, e ainda oferece uma visão em relação aos desafios que o produtor enfrenta, né, e algumas soluções. O objetivo do estudo foi revisar as perdas que ocorrem durante as operações pós-colheita de diversas culturas de grãos, examinando as diferentes práticas em vários países. A metodologia foi uma revisão de literatura, né? Porém, com uma crítica do conhecimento, né? Traz essa síntese, mas com uma crítica do conhecimento já produzido. O estudo examina as diferentes etapas da pós-colheita, né? A colheita, a trilha, degrane, limpeza, secagem, armazenamento e transporte. E as perdas associadas a cada uma delas. Os resultados, o artigo confirma, né? Os autores, eles relatam que uma parcela substancial da produção global de grãos é perdida anualmente, isso é um fato, né? Já é de conhecimento de todos. As causas são multifatoriais, incluindo a falta de conhecimento baseado em ciência por parte dos produtores e manipuladores, práticas de manuseio inadequada, inconsciente, eficiência técnica abaixo do ideal dos equipamentos utilizados e infraestrutura também inadequada para o armazenamento e para o transporte. O autor traz várias tabelas explicando cada passo, né, o que pode comprometer. Por exemplo, essa tabela, ele coloca qual é o teor de umidade desejado, né? Então, na colheita tem que ser de 20% a 25%, senão acontece uma perda. E quais são as perdas primárias, né? Então, quebra se o grão estiver muito seco, né? Então, é um conhecimento muito rico, muito importante, porque nem todos os produtores, eles têm acesso a uma equipe, né, multidisciplinar para cuidar do seu negócio. Então, o artigo, ele é muito didático e direcionado principalmente para os pequenos e médios produtores. Aqui ele diz em relação à umidade na armazenagem, né, que pode trazer danos causados por fungos, insetos e ratos, perda de vigor. Os resultados são muito importantes e todos foram colocados em formato de tabela. Aqui, por exemplo, ele fala das intervenções que tem que ser feito na fazenda, no sítio, né? Colheita e manuseio na época da colheita, né? A colheita e o manuseio na época da colheita. A falta de mecanização, falta de ação oportuna, né? Então, ele coloca aqui que fatores que contribuem para as perdas. O momento da colheita não é o ideal, colheita tardia, insetos. Então, ele é muito analítico, coloca muitos detalhes. Isso aqui é um material muito importante, né, para quem está produzindo. Ele também fala, né, sobre as tecnologias utilizadas, uma por uma. Então, ele fala das tecnologias de secagem, sistemas de armazenamento, as inovações, né, de silos e armazéns com controle inteligente de temperatura. E também ele faz uma crítica que isso não é de acesso a todos, né? Já existem sensores de monitoramento com o uso de tecnologias do tipo internet das coisas, né, para monitorar em tempo real, e a pessoa vai acompanhando em tempo real o estado, né, do seu silo, do seu depósito.
Ele também diz sobre os obstáculos e desafios. Ele apresenta muitas inovações, mas ele apresenta também os obstáculos e desafios. Então, não é simplesmente uma revisão de literatura, somente no sentido de síntese, né? Ele traz também uma crítica, né? Ele fala do custo, do acesso, que essas tecnologias são inacessíveis para os pequenos, para os médios, né? Para os países em desenvolvimento, que falta treinamento, que falta uma infraestrutura, que falta estrada, eletricidade, né? Quanto à relevância para a ciência e tecnologia de alimentos, o foco na segurança alimentar global é o mais gritante, porque ele aborda a redução de perdas de grãos, né? O estudo toca na segurança alimentar mundial. Grãos como arroz, trigo, milho e soja são a base da dieta humana e animal. Então, ele traz um estudo apontando quais são os motivos das perdas, né? Em todos os seus processos de a produção, da colheita, armazenagem, do transporte. Ele também identifica lacunas e direções futuras, ao mapear os obstáculos, né? A falta de conhecimento, infraestrutura, ineficácia. O artigo também orienta para as pesquisas futuras. Então, finalizando, o artigo de Neffer é uma contribuição robusta e necessária para a literatura de ciência e tecnologia de alimentos. Sua principal força reside em diagnosticar as causas das perdas dos grãos, né? Então, os pontos fortes que eu elenquei focam em um problema central para a segurança alimentar, a perda, análise abrangente do que cobre, desde as causas até, né, falando de inovação, ele faz uma discussão crítica e realista sobre os obstáculos. É um diferencial importante, o diferencial importante é a análise de como as soluções não são universais, não são acessíveis, mas devem ser adaptadas. A minha crítica à limitação é que é uma revisão e você não tem ali naquele momento acesso com inteiro teor, né? Então, tem que voltar lá nos estudos primários para aprofundar um pouquinho o conhecimento. Obrigada.